Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Olivia Braga e eu gostaria hoje de apresentar para vocês um tema bastante relevante no mundo de redes de computadores. O Wireshark, que é um sniffer de rede bastante conhecido e muito usado para fazer análise de tráfego. Então vamos falar a respeito do Wireshark, o tubarão das redes. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa discussão, eu gostaria de apresentar para vocês o Wireshark. O Wireshark, originalmente era conhecido como o Etherreal. O Wireshark exibe dados de centenas de protocolos diferentes de todos os principais tipos de redes. Os pacotes de dados, eles podem ser visualizados em tempo real ou analisados offline. Isso significa que o administrador de rede pode coletar esses dados, tratá-los e depois trazer dashboards incríveis falando a respeito de qual o comportamento da sua estrutura de rede. O Wireshark ele suporta dezenas de formatos de arquivos de captura, rastreamento, incluindo o CAP e o ERF. As ferramentas de criptografia integradas exibem os pacotes criptografados para vários protocolos comuns, incluindo o EP, WPA e WPA2. Para tratarmos do assunto Wireshark, vale destacar que ele é baixado gratuitamente no site do Wireshark Foundation para macOS e Windows. Trata as duas versões mais utilizadas hoje em sistemas operacionais. Você também poderá ver a última versão mais estável e a atual versão em desenvolvimento. A menos que você seja um usuário avançado, significa que você deveria baixar a versão mais estável. Recomenda-se isso. Para podermos usar um módulo de captura e coletar as informações desejadas dentro da estrutura de rede, recomenda-se que durante o processo de instalação fique atento. Instale e escolha o modo WinPcap ou ainda NPCap, se solicitado durante o processo de instalação, pois ele inclui bibliotecas necessárias para a captura de dados ao vivo. Isso é muito importante durante esse processo, não esqueça, fique atento. Você deve estar logado no dispositivo como administrador. Isso significa que você deve ser o admin da máquina local. Lembrando que se você estiver com a sua máquina e a sua máquina não for uma máquina do usuário, for uma máquina do seu trabalho, do seu desenvolvimento do seu dia a dia, dentro de uma instituição ao qual você deva trabalhar, recomenda-se conversar antecipadamente com o administrador da rede. A sua empresa, ou o local onde você atua, trabalha ou estuda, para que não haja problemas de compliance. Para você poder fazer essa execução, lembrando novamente que você deve ser o administrador da máquina local. No macOS, clique com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo e selecione Obter informações. Nas configurações de compartilhamento e permissões, você deve conceder privilégios de leitura e gravação, conforme apresenta a figura. Então você deve rodar como um administrador. Para você começar a fazer uma captura de pacotes usando o Wireshark, é importante que você selecione uma ou mais redes. Isso significa que você pode estar com a sua estrutura, a sua interface, com várias opções, como por exemplo, uma máquina virtual, uma interface wireless, ou ainda até uma loopback, ou ainda uma interface de rede cabeada. É importante você notar que tipo de interface que você vai selecionar. Você pode selecionar várias redes, mantendo também pressionado a tecla Shift, enquanto faz a sua escolha de seleção. Então, depois que você fez a escolha pela interface, a qual você vai avaliar e depois coletar suas informações, você pode seguir adiante e dar um Next. Você também pode, em algum momento, conforme a sua análise ela vai sendo executada, você pode salvar e escolher a opção exportação para gravar a sua captura. Isso significa que você pode ver posteriormente, tratar os dados e depois exibir através dos seus dashboards que você deseja coletar. Após feito esse processo, ainda para parar a captura, você pode pressionar a tecla Ctrl+E e acessar a barra de ferramentas do Wireshark selecionando o botão vermelho para parar, localizado ao lado da barbatana de tubarão, aquela quilhazinha que é apresentada no Wireshark. Então eu clico na quilha para iniciar a minha
a minha varrição, o meu sniffer, a minha análise da rede e clico no botão parar para poder fazer com que o software ele pare de fazer a coleta. Ou ainda pressionar Ctrl+I. Algo bastante importante também quando nós estamos falando a respeito da análise, da varrição da estrutura de rede que você deseja avaliar, para uma melhor experiência, recomenda-se que você deva ter bom conhecimento no modelo TCP/IP, bem como portas e protocolos. A exemplo, você precisa lembrar que o Telnet é a porta 23, eu posso falar de porta SMTP, que pode ser uma porta segura 587 ou não. Você deve lembrar que a porta 53 é a porta de DNS. Então, verificamos que nós podemos trabalhar desde a camada física, lembrando Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM, são as várias estruturas de redes que eu posso atuar. E eu posso também fazer a varrição desde a estrutura física, da camada de rede, camada de transporte, a camada de seção e toda a suíte que faz parte do modelo TCP/IP ou ainda do modelo OSI. Então, é importante que você tenha pelo menos conhecimentos prévios para poder ter uma melhor experiência no uso do Wireshark. Continuando, nós devemos observar, para analisar o conteúdo dos pacotes, nós vamos ter essa estrutura. Na primeira estrutura, nessa primeira parte aqui em cima, ele é dividido em três fases, em 3 pedaços aqui. Eu tenho o painel da lista de pacotes, na seção superior. Eu tenho o painel de detalhes do pacote, nessa seção intermediária. E eu tenho o painel de bytes aqui embaixo, na seção inferior. Aqui embaixo, verifica-se que nós estamos olhando no modelo, olhando na camada bem física. Aqui o meu pacote, a minha estrutura do pacote e o detalhezinho do pacote aqui em cima, a minha estrutura do pacote efetivamente, onde eu tenho origem, destino, o protocolo que eu estou estudando, o length, né, e informações extras aqui do pacote que eu estou avaliando. Mais tardiamente, ainda nessa apresentação, nós vamos falar a respeito dos filtros. Para a próxima apresentação, nós vamos observar que para alterar o formato de hora, assim como a hora real do dia em que esse pacote está passando, eu posso ir lá em selecionar exibir, formato da exibição da hora. E, de repente, no local onde você está avaliando, não sei se de repente isso seria uma informação interessante para a companhia, para a organização, você pode ter o formato de mês, dia, ano, ou ainda dia, mês e ano, e assim sucessivamente. É importante lembrar que quando o pacote é selecionado no painel superior, você pode perceber que um ou mais símbolos aparecem na coluna No, ou aparece como se fosse um parênteses aberto ou fechado, indicando uma linha horizontal reta, indicando se esse pacote ou grupo ele faz parte da mesma conversa, da mesma transmissão. Eu estou analisando uma transmissão específica, então eu preciso ter essa comunicação completa, porque em um determinado momento eu posso tentar remontar esse pacote. Então, nessa linha, ela vai trazer uma linha que, às vezes, ela vem como quebrada, indicando que um pacote não faz parte dessa comunicação, na parte superior. Sugere-se, então, que quando você esteja fazendo a exibição desse pacote, o painel de detalhes, localizado no meio, ele vai apresentar os outros protocolos e campos de protocolos do pacote, selecionando um formato recolhível. Ele pode ser estendível, estender-se, ou ainda eu posso recolher esse pacote. Além de expandir cada uma dessas seleções, você pode também aplicar filtros individuais do Wireshark com base em detalhes específicos e seguir os fluxos de dados com base no tipo de protocolo, clicando com o botão direito do mouse no item desejado, para fazer uma avaliação um pouco mais profunda dentro aqui da estrutura do pacote que você já selecionou. Aqui, por exemplo, nós temos o pacote HTTP e algumas outras informações a respeito deste pacote. Ao exibir detalhes do pacote, o painel de detalhes localizado no meio, ele apresenta os protocolos e os campos do pacote selecionado em um formato recolhível. Além de expandir
Cada seleção você também pode aplicar filtros individuais do Wireshark com base em detalhes específicos e seguir fluxos com dados com base no tipo de protocolo, clicando com o botão direito do mouse no item desejado. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de um protocolo HTTP e ali eu tenho os detalhes desse pacote. Outra questão importante são os bytes de pacote. Note que aqui estamos na parte inferior, onde está localizado o painel de bytes do pacote, que exibe os dados brutos do pacote selecionado em uma exibição hexadecimal. Este dump hexadecimal contém 16 bytes hexadecimais e 16 bytes ASCII e I. E ao lado do deslocamento de dados. A seleção, ela é uma parte específica desses dados, ele destaca automaticamente sua seção correspondente no painel de detalhes do pacote e vice-versa. Quaisquer bytes que não podem ser impressos são representados por um ponto. Então, vocês vão ver pontinhos aqui dentro dessa apresentação. É importante também mostrar que eu posso exibir os dados em formato de bits em vez de hexadecimais, dependendo da avaliação que eu desejo fazer dentro do Wireshark. Clique com o botão direito do mouse em qualquer local no painel e selecione As a Bits. Então, eu consigo fazer essa exibição. Outro fator interessante que, quando eu estou fazendo a captura, eu consigo fazer aqui as portas, fazer os filtros, e eu consigo fazer uma análise por um protocolo especificamente. Por exemplo, aqui nesse caso, pelo TCP/IP. E eu consigo fazer essa análise e fazer um gerenciamento desses filtros com algumas expressões que eu desejo fazer. Agora falando um pouco a respeito da questão de filtragem. Outra maneira é selecionar o marcador do lado esquerdo, conforme estou mencionando a vocês, e fazer essa expressão de acordo com o que eu desejo apresentar. Você também pode acessar filtros usados anteriormente ou ainda selecionar a seta para baixo, para a direita, no campo desejado para exibir a lista suspensa do histórico. Sobre uma questão importante aqui, vale dizer para vocês que o Wireshark ele tem filtros de captura e exibição dessas exibições quando os pacotes são gravados ou exibidos na tela em função da coloração que ele leva passo a passo adiante. Pode distinguir entre os diferentes tipos de pacotes com base na sua tonalidade individual, e isso localiza rapidamente determinados pacotes em um conjunto, salvo pela cor, no painel da lista de pacotes. Ele tem esta característica interessante de destaque, então eu consigo me organizar de acordo com os tipos de dados que estão atravessando a rede. Então eu consigo fazer essa análise um pouco mais detidamente depois de aplicar o filtro. Destaca-se também que a regra de cores ela vem com 20 regras de coloração padrão, cada uma que pode ser editada, desativada ou ainda excluída, de acordo com o gosto do usuário. Selecione-se então, exibir regras de coloração para obter uma versão mais geral do valor de cada uma dessas cores. Você pode adicionar também filtros próprios baseados em cores. Para tanto, selecione exibir, colorir, lista de pacotes e ativar coloração dos pacotes. O Wireshark, ele tem como uma visão bastante interessante dessas regrinhas para que eu possa categorizar o meu tráfego. E eu também posso trabalhar com as estatísticas. Estas métricas são super interessantes para vocês poderem trabalhar com análise. E, nesse caso, você pode ir lá no menu suspenso, estatísticas, e incluir informações de tamanho, tempo, sobre o arquivo, captura, além de dezenas de tabelas, gráficos, que podem variar desde interrupções de conversação de pacotes até a distribuição de pedidos via HTTP. Os filtros de exibição podem ser aplicados e há muitas estatísticas por meio de suas interfaces e os seus resultados também podem ser exportados para arquivos do tipo CSV, XML e TXT. E aqui para a gente poder fazer uma análise das minhas estatísticas, eu posso fazer salvar esses elementos todos para fazer uma avaliação posterior. Isso quer dizer que eu posso fazer offline. Essas eram as características básicas que deveriam ser apresentadas para vocês. E aqui eu vou finalizar dizendo que essa importante ferramenta
é extremamente útil quando eu quero fazer uma análise do meu tráfego de rede para poder depois tomar decisões em cima dessa conformação de tráfego. Pela atenção de vocês agradeço e deixo aqui os meus contatos para uma possível consulta. Muito obrigada e bons estudos!